E com um design totalmente reformulado, a terceira geração da Vulcano chega ao mercado com a promessa de entregar o que há de mais modernos para os apaixonados pelo mountain bike, mais especificamente o cross country. E nesse vídeo nós vamos entender exatamente o que mudou na nova Vulcano, ou seja, a versão 2025, que é aí a terceira geração da Vulcano, que vem dando muito certo até o momento. Recentemente nós mostramos aqui no canal o lançamento da Vesuvio, que é a hardtail da marca. Inclusive esperei alguns dias para poder agora falar com mais calma, mais tranquilidade, exatamente agora da Vulcano, que a propósito foi lançada alguns dias atrás. Mas nesse vídeo aqui vamos fazer uma breve explanação das mudanças, das reais mudanças que a bike tem até o momento, e vou comentar também o que eu achei dessas mudanças. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. A Soul trouxe uma proposta nova, trazendo agora, nesse exato momento, uma Vulcano totalmente reformulada. De fato, pessoal, para quem acompanha o canal sabe que atualmente eu também estou andando com uma Vulcano, que é a Vulcano de segunda geração, que para mim já é uma bike que está entregando muito. Inclusive eu estou prestes a fazer um vídeo depois contando um pouco da minha experiência aqui no canal. Não somente minha, mas inclusive do professor Oscar Lenhart. E segundo a Soul, a nova Vulcano chega com a promessa de continuar esse legado de a Vulcano ainda permanecer como uma bike já bem consolidada no mercado, e não somente entre os atletas profissionais, mas entre a todos aqueles que são apaixonados por bike, aqueles que têm uma Vulcano ou aqueles que também simplesmente admiram a bike. Isso porque, segundo a marca, apesar de ter sofrido mudanças consideráveis, a bike continua mantendo a mesma essência na geração anterior. Será mesmo? Vamos então entender um pouquinho mais. Primeiro, vamos analisar o quadro, que é realmente aquilo que mais foi mudado. Depois a gente vai entender que as principais mudanças entre uma variação de modelo e outro vão estar no componente, mas a estrela de tudo aqui, digamos que o principal é de fato o quadro, que é o que mais mudou. A começar pelo design do quadro. Como vocês podem ver, é um quadro bem diferenciado do modelo anterior. Para quem já assistiu o vídeo sobre a Vesuvio, vai observar que tem características inclusive bem marcantes, parecidas, que essas novas linhas um pouco mais voltadas para um design mais quadrado, digamos assim, com poucas linhas arredondadas, entregando assim uma característica de padronização, que eu acredito que seja isso que a Soul queira fazer desde a sua bike hardtail, inclusive aqui na Vulcano também. Então elas ficaram com um design assim bem parecido. Existem outras opções de cores e grafismos, e de acordo com a cor e o grafismo escolhido, ela também vai ter um nome específico, eu já vou explicar isso para vocês. Agora vamos falar também das principais mudanças desse quadro aqui, pelo menos aquelas que mais chamam a atenção. E obviamente que eu acredito que para você que já viu pelo menos uma foto anteriormente a esse vídeo sobre essa bike, já deve ter percebido que uma das principais mudanças está justamente aqui na parte do choque traseiro. O choque traseiro foi pensado de uma forma diferente para essa bicicleta. Ou seja, a própria Soul, se vocês já viram algum vídeo aqui no YouTube ou acessaram lá as redes sociais deles, eles explicaram como que foi o processo de colocar esse choque. A Vulcano sempre teve o choque na vertical, que é aqui o choque em pé. Porém, isso deixava a desejar em algumas coisas, como por exemplo, uma coisa simples, parece ser simples, mas é bem eficiente. A opção de você ter duas caramanholas, não tem como. Como o choque fica na vertical, não tem como você encaixar outra caramanhola. Então, num primeiro momento, eles pensaram de fato em simplesmente mudar a posição do choque. Isso aí eu sei porque eu vi eles realmente explicando sobre isso. Eles tinham a intenção de colocar o choque, por exemplo, na horizontal, porque isso já podia abrir a possibilidade de finalmente ter espaço para mais uma caramanhola. Era uma das questões, mas foram além disso, tentaram trazer outra identidade também. Por isso eles resolveram manter o choque na vertical, porém agora o choque integrado. A gente não enxerga necessariamente o choque, ele está coberto, ou seja, está por dentro do quadro, tendo acesso por essa tampa, por exemplo, que como eles mostram aqui, é uma tampa que você vai poder remover ela, e quando você remove, você tem acesso ao choque para fazer as regulagens de setup, para fazer calibração e tudo mais, e logo por baixo aqui do down tube é onde você tira a tampa para poder depois ter acesso para fazer manutenção, remover o choque ou coisa do tipo. Essa tampa, ela também pode ser mais discreta dependendo do modelo que escolher. Isso vai ser em relação ao choque principalmente. Isso porque dependendo do modelo da nova Soul, vai um choque diferente. Por exemplo, se for com o choque Flight Attendant, que agora realmente aí está revolucionando o mercado e ele está sendo muito utilizado principalmente em bikes mais high-end. Nesse caso aqui tem a opção de vir com o choque já
com o Flight Attendant todo configurado, e ele é um pouco maior. Nesse caso a tampa fica um pouquinho mais ali em cima, mas para quem quer algo ainda mais discreto e um pouco mais slim realmente, e que na minha opinião fica até um visual mais agradável, aí vai ser com choque comum mesmo. Depois eu vou explicar exatamente quais são as opções de choque aqui. Então essa questão aí do choque integrado é uma das principais mudanças que tem ligação direta com o desempenho da bike e com o visual da bicicleta também. Calma que eu já vou explicar a minha opinião sobre tudo isso mais pro final do vídeo. Falando um pouquinho mais então sobre as configurações de geometria. Por exemplo, aqui também a Soul fez com que a bike tivesse uma traseira um pouquinho mais curta, com 430 mm. E nós sabemos, você já deve ter ouvido falar, se você não sabe, toda vez que um fabricante faz isso, geralmente é para fazer com que a bike fique mais rígida, sofra menos torção, e as curvas, por exemplo, são feitas com muito mais segurança e muito mais facilidade também. Ou seja, a bike fica mais ágil, mais rápida com uma traseira mais curta. Essa é uma das mudanças bem evidentes em relação à geometria. Outra mudança que foi bastante considerável, e provavelmente essa também é uma das maiores novidades aqui nessa bike, a nova Soul Vulcano também permite agora alteração no ângulo da caixa de direção, podendo ser de 66,5 até 68,5. Através de um sistema de rolamentos aqui por dentro da caixa de direção, você consegue mudar o ângulo. E esse ângulo pode ser de 66,5 até 68,5. Obviamente que você não faz isso apertando num botão, por exemplo, tá? Então não é exatamente assim. É necessário sim abrir a caixa de direção, fazer a mudança ali nos rolamentos, mas segundo a própria Soul, não é nada complicado, é bem simples, não precisa tirar cabo, não precisa tirar conduíte, já que tudo é embutido. Isso pode preocupar muita gente. É um sistema fácil para você escolher o ângulo que você quer trabalhar de fato. E com essas opções faz com que a Vulcano fique ainda mais competitiva com outros modelos no mercado, por exemplo, que muitas vezes tinham um toque mais agressivo, mais race, que talvez estivesse faltando aqui na Vulcano. E eu posso dizer, inclusive, em comparação ao modelo que eu venho utilizando, que não tem uma abertura de caixa de direção, assim como vai permitir agora a terceira geração, que em alguns momentos eu já senti diferença relacionado a outras bikes que eu já testei. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque depois eu quero fazer um outro vídeo só falando sobre isso, porque dá muito assunto só para falar dessa parte aí de abertura de caixa de direção, comparando com outras bikes também. Mas o ponto principal aqui é a opção então de você fazer essa variação de ângulo. E provavelmente é por esse motivo que desde o dia do seu lançamento a nova Vulcano está dando o que falar. Muita gente está olhando para ela, elogiando, alguns fazendo algumas críticas, inclusive eu vou falar sobre isso também daqui a pouquinho, já vamos encerrar aqui. Mas o fato é que sim, ela chamou bastante atenção. Então basicamente essas foram as principais mudanças. Aliás, tem uma outra mudança que eu também achei interessante. O movimento central mais rebaixado deixa a bike com um centro de gravidade mais baixo, o que ajuda muito, principalmente em curvas técnicas, em trechos técnicos, você tem mais estabilidade. É bem interessante também olhar esse ângulo também, que é outra mudança que fez diferença aqui, pelo menos na minha opinião. Obviamente que eu estou falando tudo isso na teoria, né? Na prática a gente vai ter que testar tudo, mas com base em outras configurações já existentes, inclusive que eu já testei por aqui, dá para se ter uma ideia de que provavelmente isso aí vai funcionar. Saindo dessa questão do quadro, tem a configuração aí das configurações, porque de acordo com cada configuração, inclusive, vai ter o preço. A nova geração da Vulcano pode ser encontrada hoje a partir de R$25 mil até R$90 mil na versão mais top de linha. E desde a versão mais básica de entrada, obviamente que eu não estou dizendo que R$25 mil é um valor acessível, portanto não há necessidade de você reclamar nos comentários que eu estou falando de valores estratosféricos, porque eu também concordo sobre tudo isso. Simplesmente estamos anunciando. É a realidade do mercado, não é a realidade dessa bike, é a realidade do mercado. Então hoje, a partir de R$25 mil é a versão mais básica da Soul Vulcano, da nova Soul Vulcano. Que no total nós podemos encontrar 6 variações dessa bicicleta. Na verdade, ela tem 3 opções de cores de grafismo, como eu disse, cada uma tem o seu próprio nome, e cada opção existem 2 versões de configuração. Porém, se vocês quiserem saber mais detalhes, pode clicar no link que eu deixei na descrição, que é o link direto do site da Soul mesmo, para vocês verem em detalhes todas as configurações, porque se a gente for falar todos aqui fica complicado. Eu simplesmente vou dizer as que estão disponíveis, só para vocês terem uma noção. O primeiro modelo é a Vulcano Melbourne, que vem equipada com o SRAM T-Type 70, que é um novo grupo aí lançado pela SRAM também. É um grupo mecânico, mas já vem com um sistema T-Type. Ela vem equipada com uma suspensão da ProShock, que é o modelo Ultra XC Boost de 110 mm. Já o choque traseiro é RockShox Deluxe Training, que eu acho muito interessante que essa configuração. Nessa versão, a bike custa em torno de R$25 mil. É o preço, pelo menos inicial agora, tá? É a primeira versão. Porém, a Melbourne tem uma outra versão de configuração, que aí é mesmo quadro, para quase todos os componentes são os mesmos, com exceção, por exemplo, da suspensão dianteira, que aí nós vamos ter aqui uma RockShox Seed nesse caso, já não mais
uma Pro-Choque, e nós vamos ter o choque traseiro que seria o mesmo, porém o grupo é o SRAM S1000 Access, que é o grupo eletrônico. Principal diferença basicamente entre as duas versões aqui da Melbourne. E no caso da segunda versão, ela vem custando R$34.000. Então a primeira 25, essa 34, e depois disso, além da Melbourne, nós temos a versão Wolf, que aí também é a mesma coisa, dois tipos de configurações. A primeira configuração, ela vem equipada aqui com GX Access, T-Type também, com suspensão RockShox Seed e choque traseiro também RockShox Seed. Essa versão está saindo por R$38.000. Depois nós temos uma outra variação de configuração da Wolf, na qual ela vem então equipada aqui com o grupo eletrônico, que é o X0 Access, T-Type. A suspensão nesse caso aqui é a RockShox Seed SL Ultimate e o choque traseiro RockShox Seed Deluxe. E o valor desse modelo sai por R$55.000. Depois nós vamos para as versões top de linha, que seria então a versão Conception. A versão Conception vem equipada com o grupo X0 Access T-Type e com o sistema Flight Attendant nas suspensões, já que ela está equipada aqui com a RockShox Seed Flight Attendant e também o choque traseiro, mesma coisa, RockShox Seed com o sistema Flight Attendant também. Já o valor é na casa de R$80.000, o valor é bem mais alto do que os modelos anteriores. E temos ainda uma última variação, que aí sim a configuração máxima aqui dessa versão, também ainda da Conception, que seria na versão agora, ao invés de vir aí com o grupo XO Access, vem na verdade com XXSL Access T-Type, também com sistema Flight Attendant, equipada aí com a suspensão RockShox Seed Flight Attendant e RockShox Seed Flight Attendant também no choque traseiro e demais configurações que ela vai trazer aqui também. A versão top de linha vem com o que há de mais moderno em todos os componentes, porém custando R$90.000. Por isso que eu disse, vai de 90 mil até R$25.000. Nós temos a versão de entrada, a versão intermediária e a versão top de linha. Pronto. Pessoal, eu não falei de todos os detalhes aqui das configurações dos componentes, é só para vocês saberem que foram lançadas essas bicicletas, mas todas elas aqui são de alto desempenho desde o modelo de entrada, custando R$25.000, que aliás não sai muito fora dos valores que nós já temos hoje de outras bicicletas nessa mesma categoria, podendo ser inclusive até mais em conta, tendo até um custo-benefício melhor se nós compararmos com outros modelos de outras marcas, outros fabricantes. Beleza? Mas como eu disse, depois se vocês quiserem mais detalhes, acessem o site do fabricante ou o canal deles para que vocês entendam mais detalhes também. E para finalizar, a minha opinião é que a bike ficou incrível, ficou muito bonita, de fato, visualmente ficou mais agradável. Aquele sistema ali do choque integrado, onde o choque não aparece, gerou um pouco de polêmica e eu entendo isso. Eu acompanhei muitos vídeos lançados nas redes sociais e obviamente a gente acompanha alguns dos comentários e muita gente gerou um pouco de polêmica, controvérsia, principalmente em relação ao fato de que disseram que a Soul estaria copiando outras marcas. Caso você não saiba, uma das primeiras marcas que nós vimos aqui, pelo menos a mais conhecida, a Scott. A Scott já tem a sua full suspension com o choque também ali acoplado ali por dentro. Tanto é que a Scott tem esse sistema patenteado e é onde muita gente estava falando que eles estavam copiando porque eles não poderiam ter feito isso. Mas a verdade é que a Scott não é a única marca que fez isso também, existe uma outra marca que também fez. E segundo a Soul, eles encontraram uma forma, uma maneira de driblar esse sistema. Não que eles burlaram ou que eles estão fazendo sem autorização. Ou seja, eles conseguiram criar um sistema que não bate de frente com a patente que já existe no mercado, tanto é que eles registraram a própria patente. Em resumo, acredito que tem muito a ver também com esse sistema de tirar essa tampa de cima, obviamente porque se você tira a tampa, o choque fica aparente. Então já muda alguma coisa ali que no caso da Spark, por exemplo, não tem esse sistema que você tiraria e o choque fica aparente. Então isso, eu não sei se é exatamente isso, mas eu estou imaginando que isso pode ter alguma relação. Mas de qualquer forma, eu na minha opinião não vejo que os caras quiseram copiar a Scott e simplesmente quiseram fazer algo que talvez já esteja sendo acertado. Vamos fazer para ver o que dá também. Porque dentre os benefícios de utilizar um choque integrado é, por exemplo, a proteção, segurança, durabilidade do equipamento. O choque traseiro, principalmente para quem anda em lugares mais extremos, com chuva, com lama, sofre bastante com variações do tempo, com o terreno, com sujeira, com tudo isso, sofre bastante e ele estando protegido, provavelmente vai ter uma durabilidade maior dos componentes. Apesar de que, segundo o próprio fabricante, indiferente da aparência, se ele está sujo ou não, se ele está sendo preservado ou não, o próprio fabricante continua indicando que o tempo de manutenção preventiva, pelo menos, continue sendo o mesmo. Então talvez ainda não tenha assim alguma conclusão na prática de que isso realmente está fazendo diferença. Mas, ao meu ver, faz diferença sim, porque se você cuida do seu equipamento, se ele não suja tanto, se ele não entra com água ali com frequência,
eu acredito que vai aumentar sim a durabilidade. E até hoje, até o momento, imagino também que os fabricantes nunca consideraram o fato de que o choque estaria ali de forma integrada ali, por exemplo, sendo protegido por esse sistema. Então talvez daqui a pouco a gente consiga ter mais resultados a respeito disso. Já na parte visual, acho que pode ser também questão de gosto. A Soul quis, por exemplo, copiar uma identidade própria para eles. Então, em resumo, na minha opinião, é que a bike ficou muito bonita. Parabéns para a Soul por inovar, por trazer coisas diferentes. E não é querer passar pano para a marca aqui não, mas vocês vão concordar comigo. Quem acompanha lançamentos, quem está por dentro do universo do ciclismo, seja a bike de qualquer fabricante, nós temos visto que a Soul realmente tem sido audaciosa nesse sistema de trazer novas tecnologias, de trazer novidades para o nosso mercado, ainda que muitas vezes inspirem outras marcas, outros fabricantes até de fora. Mas o fato é que a gente precisa mudar, vez ou outra, acredito que essa é a intenção deles aqui. E claro, né, se nós tivermos oportunidade de testar na prática tudo isso que a gente falou aqui, vai ser o melhor dos mundos. Porque tudo isso que eu estou falando e que eu vi outras pessoas falando também aí, é só teoria. Tem muita gente falando aí que fala, desculpem até aqui o meu desabafo, mas às vezes eu fico até um pouquinho indignado com a opinião de pessoas que nunca encostam a mão no equipamento, mas elas afirmam com tanta certeza que aquilo ali é bom ou que aquilo ali é ruim, cara. Eu não consigo fazer isso, pessoal, me desculpem, tá? Não tem como, eu sempre tenho que ter a minha opinião própria. Primeiro que eu quero ter a minha opinião própria. Obviamente que eu escuto outras pessoas, o que falam, pra gente também testar e ter aquela percepção. Às vezes alguém te dá um conselho e faz com que você consiga observar, por exemplo, assim, eu tô sentindo que a minha bike está muito, só um exemplo, né? Senti que aquela bicicleta, ela tá muito desconfortável, por exemplo. Alguém chega pra ti, cara, de repente baixa um pouquinho essa calibragem que acho que vai ser melhor. Só um exemplo. E aí eu baixei, escudei o ouvido e testei. Não é que deu certo? Ou talvez eu testei, não, continua a mesma coisa. Então esse tipo de informação é legal, é bacana. Agora, quando a gente nem sequer testou o equipamento, não fez testes, não andou, às vezes nem chegou perto do equipamento e eu já tenho uma opinião formada para falar que é bom ou que é ruim, eu não gosto muito disso aí não, tá? É por isso que eu aqui não estou afirmando nada, estou dizendo que, segundo a minha opinião, gostei da bike, acho que ficou super interessante. Parabéns para a Soul pela inovação, pela ousadia em trazer algo novo. Essa é de fato a minha opinião sincera sobre tudo isso aqui, tá? E eu quero muito saber a sua opinião, o que vocês acharam sobre o design da bike, sobre todas as mudanças que eles fizeram, qual é a sua opinião até o momento, fechou? E aproveita também já para deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se você gosta do trabalho que a gente tem feito por aqui, o seu like ajuda muito, então já clica nesse botão aí que fortalece muito o nosso trabalho. E claro que se você não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!